Paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Sejam todos bem-vindos em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, nosso primeiro trimestre do ano de 2026. Você é muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco. Eu sou o pastor Anderson, pastor da Assembleia de Deus aqui na Lagoinha, em Florianópolis. E temos como nosso presidente, pastor Josué Cipriano, que é a nossa AD Floripa. Você de perto, você de longe, pedimos que você compartilhe com mais alguém, que você comente, que você também deixe a sua opinião nos comentários, que você interaja conosco. E você pode também entrar nas nossas plataformas sociais e acompanhar mais conteúdos que serão para o teu crescimento espiritual. A lição de número 4 é a que nós vamos hoje falar. O tema é a paternidade divina. Olha só que tema muito importante para o nosso conhecimento. 25 de janeiro de 2026. O texto áureo da nossa lição está em 1 João, capítulo 4, verso de número 14, que diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade a ser colocada em prática está: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Veja só que essa verdade prática e o texto áureo, e elas já abrem nossa visão de como vai ser a lição. A leitura bíblica em classe, nós vamos deixar para os nossos irmãos acompanharem e lerem, e nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que diz a revelação da paternidade do Pai. Como Deus se revelou como Pai eterno, como Deus, ele se demonstrou a sua paternidade, né? A definição da paternidade do Pai. Nós pegamos com a pinça aqui esta definição da paternidade do Pai, e uma expressão teológica que diz sobre a paternidade do Pai, fala o seguinte: o atributo pelo qual Deus é o Pai eterno do Filho, unigênito, e na redenção torna-se Pai dos eleitos. Bom, há um peso espiritual aqui nesta expressão teológica. E a explicação, ela é simples. Nós vamos ver em Efésios capítulo 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, ele está explicando para a igreja em Éfeso, da qual Paulo está expressando, falando sobre a unidade na Trindade. E Paulo está escrevendo para a igreja que precisava de união, precisava de unidade. E Paulo usa o número 1 repetidas vezes no capítulo 4 de Efésios, para mostrar que não há espaço para divisão. Veja só que a nossa referência, o nosso padrão de unidade, desta unidade maravilhosa, ela traz para nós que não existe espaço para divisão de qualquer modo que seja. E Paulo aqui, ele não está falando de apenas Deus como Criador, quando ele diz um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui Paulo, ele está passando a ideia de um Deus Pai eterno que cuida muito bem dos seus escolhidos. Temos o mesmo Pai e somos todos irmãos. É uma ideia que por muitos não é aceita, mas se nós somos homens, mulheres, crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós precisamos de entender que somos todos irmãos. E não há nenhum cristão de primeira ou segunda classe. Para Deus, nós somos iguais. Não há um maior e outro menor. Para Deus, nós somos todos iguais. E Deus não está distante ou indiferente. Ele está
envolvido em cada detalhe e em cada pessoa. É importante a gente levar na prática esta palavra. Ele é soberano e é a fonte de tudo, o nosso Pai eterno. A paternidade do Pai. O segundo tópico aqui, o segundo subtópico da lição, e também eu vou falar do terceiro subtópico da lição aqui, a paternidade eterna do Pai. O Pai gerou o Filho. A questão da paternidade eterna fala sobre esta relação entre Jesus, né, entre Jesus e o Deus Pai. Esta relação não começou quando Jesus nasceu ali em Belém, onde nós conhecemos a história, onde estavam os pastores, e houve aquela manifestação gloriosa. A relação entre Jesus e Deus Pai, ela começou muito antes que o mundo viesse à existência. Jesus, ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Para os irmãos que sempre têm lido a palavra, sempre têm acompanhado, Jesus em 10:30, ele disse, eu e o Pai somos um. E isso causava escândalo no meio dos religiosos. E Jesus também disse em João 17:5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então veja que essa paternidade divina do Deus Criador e esse relacionamento de Jesus e o Pai já é antes que o mundo existisse. Então Deus, a paternidade de Deus não teve início no nosso tempo Cronos. Essa paternidade, esta relação entre Deus Pai e Deus Filho, que é Jesus, ela já teve seu início já antes da fundação do mundo, ou seja, sempre teve, sempre existiu, né? Sempre existiu. Então, Deus estava lá no Uion, que é a palavra eternidade, aonde Deus não precisa de tempo, Deus não precisa de início, Deus não precisa de fim. Deus não precisa do passado, Deus não precisa do futuro. Deus é um presente contínuo. Deus é um presente sempre. É um presente sempre em atividade. Então, esta relação entre Deus Pai e Deus Filho começou na eternidade. Então, não tem passado e não tem futuro na eternidade. É importante a gente deixar isso bem claro. E depois o subtópico de número 3, o Pai gerou o Filho. Essa expressão gerar, ela tem base bíblica, esta expressão gerar. Primeiro, a geração eterna. Quando a gente fala geração eterna, a gente vai explicar e não é uma palavra que deve nos assustar. Segundo, a natureza teológica dessa geração eterna. O Salmo de número 2, verso de número 7, o salmista diz assim, recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui o texto fala do filho sendo gerado e não criado como os homens. Aliás, como os anjos, como os homens também. Mas aqui o salmista está dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Jesus gerado não é o Jesus criado. Jesus foi gerado na eternidade. Gerado em nosso tempo, em nosso mundo. Mas Jesus sempre existiu. Mas também temos a referência de Hebreus capítulo 1, verso 5, que diz, porque a qual dos anjos disse jamais? Por quê? A qual dos anjos disse jamais? Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então veja bem, o filho foi enviado, Jesus foi enviado, porque ele já existia antes de ser enviado. Então é importante a gente saber que Jesus ele é coeterno e coigual ao Pai. Coeterno e coigual ao Pai.
Jesus também disse em João capítulo 15, versículo 26, mas quando vier, aí a gente já vai falar do Espírito Santo, mas só para a gente esclarecer a questão da geração, que Jesus foi gerado, Jesus, ele não foi criado, foi gerado quando Jesus se manifestou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá certo? Então, a relação entre Deus e Jesus é antes da fundação do mundo. Jesus não passou a existir a partir de Lucas 2, Mateus 2. Não, Jesus ele já existia eternamente junto com o Pai. O Pai enviou quem já existia. A geração de Jesus, ou Jesus gerado, não é Jesus criado. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Tá certo? Então, vamos para o quarto subtópico que diz: o Pai nos concede o Espírito. Aqui é o Espírito Santo, obviamente. O próprio Jesus, ele disse em João capítulo 15, versículo 26, Jesus disse, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, para que o Espírito Santo viesse, Jesus teve que subir. É bem conhecido o que eu estou aqui falando, que quando Jesus esteve sobre a face da terra, por algumas circunstâncias, o Espírito Santo agiu poderosamente, mas de forma limitada. Para que o Espírito Santo viesse de forma total, absoluta, íntegra, e uma promessa até do profeta Joel e de outros profetas, foi necessário ele ressuscitar, Jesus subir aos céus, e aí então nós conhecemos como a descida do Espírito Santo em Atos, capítulo de número 2. Então Jesus ele falou, mas quando ele vier, o Consolador, está com letra maiúscula, está falando de uma pessoa. Eu, da parte do Pai, vos enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai testemunhar de mim, ele vai falar de mim, ele vai revelar a mim. Por isso que Jesus, ele só é revelado como ele é através do Espírito Santo. Assim como também a palavra de Deus, ela é revelada ao coração do homem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a pessoa entender o que está escrito na palavra de Deus e como é a palavra de Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas que não têm o Espírito Santo, que ainda não foram alcançados pela presença de Deus, procurando descobrir a palavra de Deus, descobrir segredos que Deus só revela para quem tem o Espírito Santo. Muito bem. O Pai nos adotou como filhos por meio do Espírito Santo. Então veja bem o importante, fundamental papel do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo que nos capacitou, além da salvação, que é o maior alvo, né? Mas também o Espírito Santo, ele nos capacita para resistir às oposições que, por causa da palavra de Deus, nós enfrentamos. Então, Jesus, ele chegou a dizer várias vezes, o mundo vos odeia, o mundo vos odiará. Jesus chegou a dizer, vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, mas bem-aventurado aqueles que vos injuriarem e perseguirem e mentindo por causa do meu nome. Jesus não nos deixou sem um revestimento.
Jesus não nos deixou sem uma capacidade, sem uma estrutura. Jesus, ele enviou o Espírito Santo assim que ele subiu, né? E os irmãos conhecem. Então Jesus, ele disse em João 16:7, todavia, digo a verdade, convém que vos convém que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Olha só que importante papel, esta harmonia gloriosa, esta ação maravilhosa de Deus Pai, Pai da eternidade, Deus eterno, Deus Filho e o Espírito Santo. Nenhum nem outro agiu num papel de outro. Todos agiram, cada um no seu devido papel. E Paulo também escreve em Efésios 2:18, dizendo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Olha só, porque por ele, pelo Espírito Santo, pelo mesmo Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai, acesso a Deus. Então veja só que o Espírito Santo é quem testifica de Jesus, dá testemunho de Jesus, e o Espírito Santo dá testemunho do Pai. Aqui eu coloquei o Espírito Santo testifica no coração com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso está em Romanos capítulo 8, verso de número 16. O mesmo Espírito testifica, ele testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que coisa gloriosa. Não precisamos de entrar em pânico e ter dúvida a respeito da nossa filiação divina, a respeito da paternidade de Deus sobre nós que somos filhos. O Espírito Santo, ele já faz esse papel, ele dá testemunho ao nosso espírito, com o Espírito de Deus, com Deus que nós somos filhos. E aí eu também fui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, que tudo está aí dentro da nossa lição, e que sois filhos de Deus, e que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Agora veja só que coisa maravilhosa esta questão Abba Pai. Essa expressão Abba Pai parece, nós já falamos numa lição anterior, mas quer dizer paizinho, e é por isso que a gente já vai agora para o próximo tópico, que vai falar sobre reconhecendo a paternidade do Pai. Então, o primeiro tópico, a gente falou sobre a revelação da paternidade. Deus revelou-se como Pai. Deus, ele manifestou como Pai. Agora nós vamos ver o reconhecimento da paternidade do Pai. Como que isso acontece? Acontece aqui confessar a Cristo como Filho deste Pai, como Salvador. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha só que expressão gloriosa, que expressão maravilhosa. Qualquer, não está falando sobre A, B, C, Y, cor, raça, tribo, nação, culto. Não, Deus está dizendo, qualquer que confessar Jesus que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E esse confessar não é apenas verbal, não é apenas oralmente, não é apenas expressão, mas esse confessar aqui fala de reconhecimento, de entrega, de submissão, de obediência. Quando reconhecemos Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, esta confissão pública de fé em Cristo é uma declaração que sinaliza que Deus habita em nosso coração, né? E aí a nossa vida ela passa a ser impactada, ela passa a ter outra direção. Por isso é de onde vem a palavra arrependimento, né? Essa conversão de mente, esta conversão de entendimento, o metanoia, a gente muda o entendimento, a gente muda aquele pensamento que era
coberto de razões humanas, religiosidade. E aí essa confissão, quando pública, é isso que é bom em deixar claro, esta confissão pública, ela já está sinalizando, ela já está como um outdoor, como uma placa luminosa, sinalizando que Deus está em nosso coração e que Jesus agora é o nosso Senhor. Por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, está escrito assim: a saber, se com tua boca confessares Jesus em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja só o efeito glorioso quando nós reconhecemos esta paternidade através do Filho Jesus. Então, temos Deus como Pai porque reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador. E não só apenas expressões, não só apenas de boca, mas de atitude, de mudança de mente e mudança de vida. E aí passamos então a ser filho de Deus. Filho de Deus. Bom, a gente vai ver aqui alguns exemplos de declarações na Bíblia. Exemplos de homens que reconheceram Jesus. Olha que importante isso. Esse estudo bíblico é um estudo que pode, de maneira muito profunda, profundamente teologicamente falando, ficou redundante, mas também de forma muito simples a gente entender que as expressões de alguns personagens na Bíblia abrem o nosso entendimento. Olha só, em Mateus capítulo 16, versículo 14 e 16, um dia o Senhor Jesus disse assim, olha, eles disseram, Jesus falou assim, olha, o que as multidões estão falando que eu sou? O que eles estão falando que eu sou? E aí vem Pedro e disse assim, olha, Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros Jeremias, e outros estão dizendo que é alguns dos profetas. Aí Jesus, ele disse assim, tudo certo, eles estão dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou outro e tal, como nós lemos aqui, mas e vocês? E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta que Jesus faz, para revelar o que tem no nosso coração, às vezes Deus faz algumas perguntas, mas perguntas fáceis de fazer, mas difíceis para responder. Por quê? Agora Pedro aqui, tomado por um temor, ele vai dizer assim, e Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso é muito lindo, essa expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, no meio do mundo, no mundo onde muitos olham para as figuras humanas, né? Muitos olham para tantas outras coisas, Deus nos pergunta, e quem é Jesus para você? E qual é a importância deste Cristo maravilhoso na sua vida? Eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai te deixar sem resposta e você vai dar uma resposta maravilhosa dizendo, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, vamos para o segundo subtópico do segundo tópico aqui. A perfeição do amor do Pai. Eu coloquei aqui a expressão bíblica em 1 João, capítulo 4, versículo 16, que também está dentro do texto, que diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Agora, aqui é onde fica um pouco mais apertado para nós, porque reconhecer, louvado seja Deus, Deus Pai, Jesus como Salvador, o Espírito Santo, glória a Deus, tudo isso é uma ação do próprio Espírito de Deus.
Agora, uma das características importantíssimas e que não devem ser deixadas de lado é que Deus é amor. Ah, pastor, que Deus é amor, quem é que não sabe que Deus é amor? Maravilha! E você ama esse Deus de amor? Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Agora aqui é que vem a nossa parte. Se Deus nos ama, e isso é um fato por demais revelado na Escritura. Se Deus nos ama e nós amamos a Deus, como que está o nosso amor para com o próximo? Agora vamos ver as evidências muito claras desse amor, preste atenção. O amor revelado na cruz, vamos ver aqui, olha só. Eu coloquei 2 aqui. Primeira expressão do amor gigantesco de Deus, que foi o famoso textuário da Bíblia, que é João 3,16, o Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das grandes evidências. Depois também 1 João, capítulo 4, versículo 10, que está escrito: nisto está o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Olha aí, que Deus enviou o seu Filho, a maior expressão viva, prática do amor de Deus, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por pecadores. E esses pecadores não são categorias de mais ou menos pecadores. Enviou para morrer por pecadores. E aí está incluído dentro desses pecadores os que se denominam bonzinhos, os que são melhores que os piores, os que são piores que os melhores. E Deus amou o seu Filho e amou o mundo. Quando fala amou o mundo, não é o mundo e o sistema, não é o que a gente configura como mundo, mas Deus amou as pessoas do mundo. Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito. A outra também, aqui, propiciação pelos nossos pecados. Quando fala propiciação, ou seja, foi pago um resgate pela nossa dívida com a vida do Filho de Deus, Jesus. Havia uma dívida, Paulo chega a dizer que havia uma cédula que era contra nós, uma promissória que era contra nós, mas Jesus, ele pagou esta promissória com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Esta é uma grande evidência do amor de Deus. Segunda coisa que eu anotei aqui sobre esta evidência do amor do Pai é eterno e imutável, não oscila. Profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3, profeta Jeremias, ele disse assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então, esse amor de Deus é um amor que não oscila. Ah, Deus amou mais ontem do que hoje. Deus amou mais hoje do que ontem? Ou Deus vai amar mais amanhã do que hoje? Não, o amor de Deus, ele é um amor que não oscila. Nós, como seres humanos, talvez, por forças das circunstâncias, nós ficamos um pouco diferenciados, ficamos bravos, ficamos meio revoltados, mas Deus não. O amor de Deus é um amor que não oscila. Tá certo? Muito bem, vamos para o terceiro subtópico deste segundo tópico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que você não tem a lição, você pode ir até uma livraria evangélica ou procurar o seu coordenador de escola bíblica e pedir a ele, tá certo? As bênçãos da filiação divina. E daí, quais são as bênçãos desta filiação, de ser filho de Deus? São inúmeras. Olha só, a nossa filiação divina, com certeza tem embutido muito, é bom deixar claro, além da nossa salvação, da vida eterna,
porque até um pastor, ele usa uma expressão que diz assim, olha, eu não sei onde você vai estar daqui 50, 60, ou máximo 90 ou 100 anos. Não haverá esta geração daqui 90 anos. Daqui 90 anos não vai existir mais essa geração. Mas aonde você estiver, não tem como mudar. Por isso é importante pensar agora sobre a salvação, a vida eterna em Jesus. A nossa herança em Cristo, olha só as bênçãos da filiação divina, nossa herança em Cristo. Quais são os privilégios de sermos filhos de Deus? Pergunta. Bom, eu anotei aqui 5 privilégios de nós sermos filhos de Deus. Primeiro, privilégio de sermos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha só, então, a primeira maravilha de ser filho de Deus está aí. Nós somos co-herdeiros, herdeiros com Jesus. Por Cristo, nós somos herdeiros das bênçãos de Deus com Jesus. Romanos 8,17. Segundo, nós temos, segunda bênção desta filiação divina, temos acesso, olha só, confiante ao trono da graça. Segundo Hebreus capítulo 4, verso 16, está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, muitas pessoas estão procurando se apresentar e estar diante de um Deus, estar diante de uma divindade, diante de algo poderoso, diante de algo espantoso, algo impactante. Nós temos acesso ao Deus poderoso, único e verdadeiro, como benefício desta filiação divina. Terceira coisa que nós temos de benefício da filiação divina, desfrutamos do cuidado paternal de Deus. Jesus disse em Mateus 6,32, porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, veja bem, Deus conhece as nossas necessidades, que isso é importante, que a gente às vezes só fala das necessidades físicas, mantimento, roupa, que também não deixa de ser importante, mas também são necessidades emocionais. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Necessidades emocionais. Nós estamos vendo aí uma geração com as suas emoções bem superficiais, as emoções fragilizadas, vulnerável. Pessoas por qualquer coisa já ficam com o seu emocional abalado. Pessoas que por qualquer palavra já querem entrar com ação, buscar seus direitos e fazer isso e fazer aquilo. Palavras que há um tempo atrás não era nenhuma ofensa. Hoje a cultura está nos calando diante de coisas que a gente vem olhando e vendo. A cultura vem querendo nos calar e as emoções das pessoas elas vão ficando vulneráveis. E isso faz com que a pessoa fique adoecida emocionalmente. E penso eu que uma das maiores riquezas que a gente precisa de preservar é a nossa vida emocional. É a nossa vida psique, porque se nós não estivermos com a nossa vida emocional, também estamos enfermos, estaremos doentes também. E Deus também conhece, primeiro as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades físicas, necessidades materiais, questão de mantimento, suprimento diário, mas também a nossa necessidade espiritual. Nós não precisamos de ficar correndo atrás de deuses ou coisas que podem ser um recurso
para preenchimento da alma. Não, nós temos um Deus que faz todo esse trabalho, que cuida de nós e conhece as nossas necessidades. O quarto benefício da nossa filiação divina é recebemos a disciplina amorosa do Pai. Isso está em Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 8, que diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha só, uma das importantes, e que é importante esse benefício para nós, é que nós somos corrigidos pelo Senhor. Quando somos corrigidos pelo Senhor, Deus não está tendo o prazer de nos expor. Deus não está tendo o prazer de deixar-nos em situação... Não, é o amor de Deus, de forma tamanha, que nos corrige. E você que é pai, você que é mãe, você sabe o que eu estou dizendo porque eu sou pai também. E você sabe... Quando você corrige o seu filho, a sua filha, você sabe o porquê dessa correção, porque você não quer ver ele perecendo, prejudicado, você não quer ver ele entrando em complicações na vida, e aí você corrige de forma carinhosa, de forma amorosa, né? Então, temos esse benefício de ser filho de Deus. E depois também temos a promessa da glória futura. Eu não faço planos para essa vida, os meus maiores planos, embora são importantes, necessários, a gente saber que precisamos de ter planos para qualidade de vida e outras coisas mais, né? Questão de estudo para os filhos e tal, melhoria de vida, isso é importante, mas o nosso maior plano e objetivo precisa de estar no que tem pela frente. Que 1 João capítulo 3, versículo 2, está escrito assim: amados, agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Agora, deu para entender? Isso aqui é muito... Tem que ter muita fé para acreditar nisso. Seremos semelhantes a ele, teremos o nosso corpo glorificado, porque assim como ele é, o veremos. Ninguém tem a capacidade, humanamente falando, de ver Deus, de ver Jesus como eles são. Ninguém tem. João, no Apocalipse, na ilha de Patmos, vocês que leem a Bíblia sabem, ali no capítulo 1, capítulo 2, João, ao ver Jesus em uma visão, João cai. Ele é ali impactado pela presença de Deus, pela presença de Jesus. Porque a sua questão humana não dá essa garantia, mas João aqui, o apóstolo, ele está dizendo: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Pensa num corpo glorioso. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, né? Muito bem, a garantia de tudo isso depende da garantia que o Espírito Santo nos garante. E o Espírito Santo, ele garante para nós. Nós acreditamos nisso porque o Espírito Santo revela a palavra no nosso coração. E muitas pessoas que não têm o Espírito Santo vai ler esta expressão e não vai entender. Tá certo? Bom, vamos agora caminhando aqui. Romanos capítulo 8, versículo 16, né? Como diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e aí vem todos esses benefícios. Aliás, muito mais, né? Terceiro tópico, e já vamos quase caminhando para o fim. Terceiro tópico fala sobre a experiência do amor do Pai. Vamos para mais um pouco de água. A experiência do amor do Pai. Isso aqui também é relevante para nós. O amor é aperfeiçoado no crente. Calma, não o amor de Deus. O amor de Deus, como eu disse, o amor de Deus ele é um nível só.
Deus não ama mais ontem do que hoje, mais hoje do que ontem, e mais amanhã do que hoje, e assim por diante. Não. Mas o amor aperfeiçoado no crente. Quando fala isso, não é que o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado, precisa de uma melhora, né? De jeito nenhum. É a nossa obediência à palavra de Deus que vai nos fazendo maduros. Conforme nós vamos obedecendo a Deus, subindo o degrau da obediência ao Senhor, nós vamos ficando mais maduros. Por isso que obediência sem qualquer obediência, ela é relevante para o nosso crescimento. Obediência à palavra de Deus, ela é importante para a nossa maturidade espiritual. Porque crescer dói, não é? Crescer dói. Se você quer crescer na vida profissional, o que você tem que fazer? Você tem que procurar fazer alguns cursos, fazer algum aperfeiçoamento, fazer algumas reciclagens, e isso tem um trabalho, dá um trabalho. Nas coisas de Deus também, nós obedecemos a Deus, isso constantemente vai, só que nós vamos ficando maduros, e nós conhecermos e não obedecermos se transforma num legalismo. É um legalismo. Se conhecer a palavra de Deus e não obedecer, nós ficamos num legalismo. E aí nós não podemos viver um amor fingido. Temos que, não um amor fingido, mas temos que ser um amor que realmente seja evidente na vida, nas nossas vidas. Depois, o segundo tópico, o amor é a marca dos filhos. Daí eu coloquei aqui, se Deus é amor e o amor dele está crescendo em nós, a consequência natural é que o amor se torna a nossa marca registrada. E a igreja primitiva ela foi conhecida porque eles amavam uns aos outros, estavam sempre juntos, eles comiam, bebiam, liam a palavra, louvavam a Deus, e quem estava fora via esse movimento de amor e aonde Deus era louvado. Então veja bem, um bom termômetro para uma pessoa madura, quando eu falo pessoa madura, eu não estou aqui dizendo que tempo de igreja vai deixar a pessoa madura, tá? E com muito carinho e com muito respeito, é claro, a gente não está aqui também generalizando, mas pessoas confundem tempo de igreja com amadurecimento. Isso é totalmente diferente uma coisa da outra. É importante isso. O apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 4, versículo 20, ele diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então é muito claro isso. É muito simples de entender. Quer fazer uma teologia mais aprofundada a respeito de textos dos originais? Maravilha, glória a Deus. Mas as expressões bíblicas como essa que eu acabei de ler aqui, já é a suficiente para a gente viver o Evangelho, segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. O Evangelho, viver o Evangelho é vontade de Deus, não é vontade dos homens. Evangelho segundo a vontade dos homens agradam a homens. Evangelho segundo a vontade de Deus agrada a Deus. Evangelho segundo a vontade dos homens deixa os homens adaptados a um evangelho que agrada a homens. E evangelho que agrada ao Senhor, a vontade de Deus, que nós obedeçamos a palavra de Deus. Tá certo? Então, amar não é nenhuma opção. Amar é uma ordem do próprio Deus. Ah, mas eu não amo. Então você está longe de amar a Deus. Porque você nem viu a Deus, nem conhece a Deus. Como pode amar uma pessoa que você não conhece? Não é verdade? Não tem como amar um estranho. Muitas pessoas, Deus é estranho para elas, porque elas não amam, elas não vivem o amor de acordo com a palavra de Deus.
Jesus também disse sobre as marcas do verdadeiro amor em João 13:35. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja só a maior das pregações. A maior das pregações. Nós queremos fazer evangelismo e vamos fazer evangelismo. O tema da nossa convenção aqui do nosso estado de Santa Catarina é evangelização. A chama não pode apagar, e louvado seja Deus por isso. Mas uma das grandes pregações que os vizinhos, amigos, as pessoas de perto vão ver é o amor entre os irmãos. É uma grande pregação, pode ter certeza disso, né? E o terceiro tópico aqui, o terceiro subtópico para a gente encerrar a lição agora, fala sobre fomos amados primeiro. Fomos amados primeiro. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, é a ideia que Jesus disse em Mateus 5:32, se assim não me falha a memória, tudo o que quereis que os homens façam, façais vós primeiro. Então, Deus fez primeiro, Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós nos amamos. Às vezes a gente contempla algumas pessoas que estão numa situação de vida bem complicada, mas no fundo a gente vê que ali não passa de uma alma dentro de um corpo que precisa de socorro. Não é o corpo dentro de uma alma, é uma alma dentro de um corpo que precisa de um socorro, que precisa de um cuidado. E esta é a característica de um Deus que está no coração de alguém que ama Ele e Ele ama essa pessoa e essa pessoa ama aquele que está necessitado. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. A nossa conclusão da nossa lição, estamos aqui terminando, diz: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Oh, coisa boa! Oh, que maravilha! Oh, que glória! Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro. Esta é a lei, né? E somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência. Então, é importante isso aqui. Somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da paternidade, para o dia da eternidade, e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Então, o mundo está vivendo dias difíceis? Sim, não estamos romantizando de forma alguma, mas se nós queremos um mundo melhor, precisamos de ser melhores. Se nós queremos um bairro melhor, nós precisamos de ser melhores. Nós vamos mudar o mundo, mas começando a mudar primeiro o nosso coração. Assim foi a primeira proposta e a primeira iniciativa de Deus. Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso vai ter um preço. E isso tem uma fatura a ser paga. E isso tem uma fatura. Ah, mas Deus já pagou? Claro, Jesus já morreu na cruz do Calvário. Mas um não para esta mensagem de Deus é uma fatura que vai custar a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero desejar uma ótima semana com as mais lindas e copiosas bênçãos de Deus, com batalhas vencidas e gigantes derrubados. Visitem as nossas plataformas sociais, nossos conteúdos, que será relevante para o teu crescimento espiritual. Que Deus abençoe e um forte abraço, em nome de Jesus.